Olá, companheiros, muito boa tarde. Começando mais uma análise internacional aqui na Causa Operária TV. Eu queria desejar boa tarde e boas-vindas a todos os companheiros que estão nos assistindo, que já estão participando aí do nosso chat, no nosso link 24 horas. Já convidando você também a compartilhar o nosso link 24 horas e também compartilhar o vídeo que vai ficar aí no nosso acervo de vídeos da Causa Operária TV. Também desejar aí boas-vindas aos companheiros que vão nos assistir pela TV 247. Também convidar vocês a compartilharem o vídeo e ajudar a fortalecer a imprensa progressista, a imprensa de esquerda, independente. Bom, hoje o tema da análise internacional vai ser a Bolívia, mas antes de passar a palavra para o companheiro Rui Costa Pimenta, eu queria mostrar, primeiro, a edição do jornal Causa Operária. Aqui está. Número 1126, com a manchete Unir a Esquerda por Lula Presidente. Essa é a nossa manchete do jornal Causa Operária, o jornal semanal mais antigo da esquerda no Brasil, que existe desde 1979. Eu queria mostrar o mais novo produto da loja do PCO. Você encontra em lojadopco.com esse lindo pôster do Leon Trotsky, em homenagem, né, aos 80 anos do assassinato do Trotsky, que aconteceu em 1940. Foi uma data que aconteceu agora recentemente, e a loja do PCO está organizada. Além desse pôster, nós vamos, com essa mesma imagem, nós teremos aí canecas e outros materiais aí da loja do PCO.com. Então, para adquirir esses produtos, você entra em lojadopco.com, adquire pela internet ou também entrando em contato nas sedes do PCO, no Centro Cultural Benjamin Perret. Em várias cidades, em várias capitais do país, você encontra os nossos materiais da loja do PCO. No intervalo eu mostro novamente o pôster e antes de passar a palavra para o companheiro Rui, né, e depois a gente abrir para as perguntas dos companheiros que estão nos assistindo, lembrar também para você se tornar membro do canal, contribua com a gente financeiramente, fortaleça a Causa Operária TV. Bom, boa tarde, Rui. A todos os companheiros. Hoje nós vamos retomar a situação latino-americana, que é muito importante, né? É uma análise muito importante para definir a política no nosso próprio país, aqui no Brasil, né? Então, logicamente, as situações que se repetem em vários países, elas têm um paralelismo com a situação política nacional. Essa semana, ontem, se não me engano, a presidenta golpista, né, da Bolívia, Áñez, declarou a sua renúncia a participar das eleições presidenciais. Isso daí mostra, ao mesmo tempo, uma situação de certa debilidade dos golpistas, né? É um dado que nós temos que analisar e ter uma caracterização muito clara aqui. E as manobras que os golpistas dispõem para fazer das eleições apenas um instrumento para neutralizar a oposição ao golpe de Estado, né? Por que é que a presidenta, de fato, da Bolívia, que foi escolhida por um parlamento sem quórum, sobre a base da violência contra os opositores e tudo mais, por que é que ela renunciou à candidatura, né? Nós temos que analisar rapidamente os números do processo eleitoral, das pesquisas, que estão apontando aí a vitória do ex-ministro da Economia do Evo Morales, o Arce. Esse cidadão, que é o candidato do MAS, estaria com cerca de 40% dos votos, tá? O seu principal competidor, que é um homem da direita, que foi o candidato derrotado na eleição
passada, um pouco antes do golpe, né? O Carlos Mesa, um personagem tradicional da política boliviana, foi ele que foi ele foi um dos derrotados pela mobilização operária, né? Que derrubou o governo pró-imperialista e acabou dando lugar às eleições que elegeram o Evo Morales por 3 mandatos consecutivos. Né? 4, na verdade, porque o quarto foi abortado pelo golpe de Estado. Esse Carlos Mesa está com 26%, né? Segundo a legislação boliviana, é preciso que haja uma determinada distância de votos entre o primeiro e o segundo colocado para que o primeiro lugar seja eleito no primeiro turno. Então, para encurtar essa distância, a atual presidenta fraudulenta, golpista da Bolívia, abriu mão da candidatura. Ela aparece nas pesquisas com alguma coisa em torno de 10% a 13%. Quer dizer que ela poderia levar o candidato a um quase empate com o candidato do MAS, se os votos forem transferidos para o Carlos Mesa, que está com 26%. Ele poderia passar para 36%, eventualmente 39%, quer dizer, estaria tecnicamente empatado com o primeiro lugar, que tem 40%. Se isso aí se der, né, sempre imaginando que a eleição é uma eleição normal, que não vai acontecer nada de extraordinário, que não é o caso, no segundo turno, as forças de direita se unificariam, né? Existem outros candidatos de direita, um candidato que está relativamente bem posicionado, em terceiro lugar, com cerca de 17% dos votos, é o Camacho, né, o líder da extrema-direita que organizou o golpe. Juntando os votos de todos os setores da direita, nós teríamos aí cerca de 57% a favor da direita e 40% a favor do candidato do MAS no segundo turno. Claro que isso daí é um cenário hipotético, né? Não podemos dizer que é isso que vai acontecer, mas esse é o plano, nesse momento, da burguesia e do imperialismo para impedir a vitória do candidato do MAS. Né? Tudo isso daqui é muito importante porque o que nós queremos aqui é tirar uma conclusão, né, sobre o destino dos golpes de Estado na América Latina. Como todo mundo sabe, há duas posições políticas que são antagônicas dentro da esquerda brasileira, né, no sentido da luta contra o golpe de Estado. Isso, logicamente, se nós incluirmos aí uma parte da esquerda que nem dá importância para o problema do golpe de Estado. Para eles, tanto faz como tanto fez, é tudo como se nada tivesse acontecido, né? Alguns negaram sempre o golpe de Estado, negam até hoje e tudo mais. Mas, de um modo geral, nós temos aí uma parcela da esquerda que diz o seguinte: o caminho da luta para derrotar o golpe de Estado no Brasil, né, e se supõe que, se essa política é válida para o Brasil, seria válida para os outros países também, são as eleições. Né? Nós temos que ir às eleições e ganhar as eleições. Foi o que aconteceu no Brasil na eleição de 2018. Tá? Uma parcela expressiva da esquerda não se deu conta de que as eleições se davam no marco de um golpe de Estado e de uma intensa manipulação e fraude. Né? Até hoje, nós podemos ver pessoas aí que dizem que o Bolsonaro ele está no governo não porque teve um golpe de Estado, não porque as eleições foram fraudadas, não porque houve toda uma operação judicial gigantesca para tirar o Lula da eleição, mas porque o povo, sabe-se lá quem é o povo, e determinados setores, inclusive
alguns nos acusam de ter responsabilidade sobre a vitória do Bolsonaro porque não quiseram votar no Fernando Haddad, né? Na realidade, isso é tudo uma cegueira política muito profunda, porque a eleição era um jogo de cartas marcadas, né? E uma vez que o Lula fosse suprimido, a eleição do Bolsonaro estava garantida. Aqueles que impulsionaram a ilusão de que o Fernando Haddad iria ganhar as eleições estavam simplesmente jogando fumaça nos olhos da população e da esquerda, né? Quer dizer, mais precisamente, o que eles estavam fazendo era lançar todo o movimento de luta contra o golpe numa empreitada falida para dar uma aparência de legitimidade, né, ao golpe de Estado com a eleição do Bolsonaro. Claro que a eleição do Bolsonaro em si, que foi uma contingência da burguesia brasileira, fez com que a situação ficasse muito complicada e o país ficasse muito polarizado. Mas a manobra continuou, né, com isso. A maior parte da esquerda continua ainda com uma perspectiva institucional, eleitoral. O caso boliviano, ele é mais uma experiência importante para esclarecer se essa política eleitoral institucional é realmente o caminho para derrotar a extrema-direita e os golpistas e o imperialismo no Brasil e na América Latina. Vamos analisar um pouco, né, os desdobramentos possíveis do caso boliviano. De um lado, nós temos aí a possibilidade, que nessa altura dos acontecimentos parece um pouco remota, da vitória do candidato do MAS. O candidato do MAS ele está concorrendo numa eleição sob condições extremamente complexas, né? De perseguição dos opositores. O próprio Evo Morales não pode concorrer. O MAS ganhou a eleição passada e a eleição foi anulada. Quer dizer, num certo sentido, ele está na corda bamba. Suponhamos que ele ganhe a eleição. Ele vai conseguir efetivamente governar? Nas condições em que ele está colocado, quer dizer, sem ter como se opor efetivamente aos golpistas, o governo dele dependeria, né, evidentemente, de que os golpistas respeitassem as regras do jogo, respeitassem as instituições que eles efetivamente não respeitaram até agora. Então, quer dizer, supondo que a esquerda ganhasse as eleições bolivianas, nós não teríamos um cenário tranquilo. Nós teríamos um cenário que acentuaria, né, a polarização e o golpe de Estado. Na Bolívia há uma situação crítica para os golpistas, isso é muito importante de destacar, porque há uma mobilização muito grande, há uma greve geral convocada pela Central Sindical, há um bloqueio de estradas em vários lugares, né? O governo, logicamente, como todos os governos do mundo, está debilitado também pela pandemia e pela crise econômica que se seguiu à pandemia. Quer dizer, de um certo ponto de vista, a Bolívia seria o lugar mais favorável para uma vitória eleitoral da esquerda, né? O MAS é um partido com grande popularidade, apesar de tudo o que aconteceu, da capitulação vergonhosa do MAS diante do golpe de Estado. Eles não reagiram ao golpe de Estado nem nada, apesar do fato de que eles aceitaram de uma maneira extremamente pacífica a perversão total da situação institucional, apesar de que o principal líder do partido, né, está no exílio, está condenado, está sendo perseguido pela ditadura que se estabeleceu lá. As condições políticas de crise do regime golpista, que não conseguiu se estabilizar, e da mobilização popular seriam extremamente favoráveis para as eleições. Bom,
Por isso, né, o quadro boliviano é tão interessante, né? Se a perspectiva de uma vitória eleitoral popular boliviana for afastada, né, nós temos que considerar que nos demais países a situação vai ser muito pior. Se nós vemos o caso do Equador, por exemplo, né, onde a oposição está fazendo a mesma coisa, concorrendo em eleições, tentando derrubar o golpe que se estabeleceu no Equador por meio das eleições. O presidente Rafael Correa já foi proscrito, já foi colocado fora da eleição, e a situação não parece ser uma situação muito favorável. Na maioria dos lugares, na América Latina inteira, essa situação parece ser muito grave. Nos dois lugares onde uma esquerda muito moderada, se é que se pode chamar de esquerda, inclusive, né, o caso da Argentina e do México, a situação é muito periclitante, né? O agravamento da crise está levando aí ao crescimento, né, de uma tendência golpista nos dois países. Então nós vemos que o problema institucional é um problema muito complexo. Uma segunda possibilidade seria que toda essa operação, a renúncia da atual presidenta e tudo mais, levasse a formação no segundo turno de uma ampla frente direitista que ganhasse as eleições. Esse cenário seria um cenário extraordinariamente ruim, né? Porque se a direita ganhar a eleição, uma eleição em que o MAS está participando e tudo mais, né? Com denúncias de que a eleição está sendo manipulada, denúncias muito débeis, diga-se de passagem, o que vai acontecer é que vai se fortalecer um governo de direita, bem direitista, que vai atuar numa coligação com a extrema-direita. De um modo geral, os governos de direita já não têm capacidade de serem independentes, a gente viu isso daí no Uruguai, onde a vitória da direita foi feita em aliança com a extrema-direita, né? Nós estamos vendo isso no Brasil, onde a extrema-direita chegou ao governo porque a direita não conseguiu controlar a situação, e assim por diante, né? O governo seria uma coalizão de direita e extrema-direita e seria, de fato, uma ditadura. E uma ditadura que se apoiaria sobre a desmoralização da oposição, que aceitou o método de concorrer sob o golpe de Estado sem questionar o processo eleitoral, alimentando a ilusão de que eles têm plenas condições de vencer as ilusões, né? Isso aí levaria a uma desmoralização total. O que nós vemos na questão boliviana é o caráter extremamente nefasto dessa política de estimular, no marco de um grande retrocesso político das forças populares, a ilusão nas eleições, né? O que acontece? Esse é um ponto que precisa ser cuidadosamente analisado. Não se trata simplesmente de que as forças populares vão para a eleição e são derrotadas e a luta continua. Não. Na Bolívia, hoje, nós temos uma imensa mobilização popular. A mobilização popular acabou sendo conduzida para reivindicar a realização das eleições, né, se opor ao adiamento das eleições. Na Bolívia, as eleições foram adiadas 2 vezes. Quer dizer, toda essa mobilização está em torno da ideia de ganhar as eleições. Se o candidato do MAS perder as eleições, o que vai acontecer é que isso vai ser um jato de água fria na mobilização, né, muito forte, vai provocar uma desmoralização e vai deixar todo o movimento sem perspectiva. Se a perspectiva era ganhar a eleição, a direita e a extrema-direita ganham a eleição, o movimento popular fica desmoralizado e fica sem perspectiva política. Até mesmo a luta contra o golpe de Estado vai ser uma luta confusa,
né, porque, num certo sentido, é como se o país tivesse saído do golpe de Estado, né? Isso é o que a burguesia procurou fazer no Brasil. Ela só não foi totalmente bem sucedida porque o Bolsonaro, né, não é o candidato ideal para processar essa manobra e essa conclusão do golpe de Estado, que é colocar um golpista como se fosse um presidente democrático, né? Por isso, no Brasil, a situação continuou evoluindo numa polarização intensa, que revela a grande fraqueza das forças tradicionais da burguesia, das forças da direita tradicional diante da extrema-direita, né? Nesse momento, essas forças procuram se recuperar a todo custo, né, para retomar a situação e estabilizar a situação política no país. A eleição, nesse sentido, ela tem um caráter perverso, né? Por exemplo, quando, né, uma boa parte da esquerda entrou de cabeça na arapuca da eleição de 2018, surgiu imediatamente, né, a ideia de que o governo Bolsonaro é um governo legítimo saído das eleições. Essa ideia não se manteve porque as contradições do regime são muito grandes. Mas se não fossem essas contradições, hoje em dia a luta contra o golpe estaria num patamar ainda mais baixo do que está hoje. Nós vemos, por exemplo, que a esquerda não se anima a lançar, a efetivamente realizar a campanha fora Bolsonaro. Foi feita uma frente de vários partidos de esquerda para apresentar um impeachment do Bolsonaro, né? E essa proposta de impeachment não saiu do papel. Não há mobilização de rua, não há nada, né? Em grande medida porque a esquerda tende a se adaptar a essa situação institucional e resolver o problema através das eleições. Nesse momento no Brasil, o que nós vemos é uma coisa extraordinariamente confusa, né? Os partidos de esquerda estão aí numa atividade frenética em torno das eleições municipais, né? Ninguém explicou até o momento, e ninguém vai conseguir explicar, qual é a importância das eleições municipais para a luta contra o golpe de Estado e os golpistas. De um modo geral, os partidos estão aí numa aliança com a direita golpista, o que confunde ainda mais o panorama. As pessoas falam, não, se elegermos fulano, papapá, será uma grande... O que é tudo uma grande, mas uma grande ilusão política, né? Nesse sentido, o caso boliviano é uma espécie de prova dos 9, né? O mais provável é que a direita ganhe a eleição. Mas se a direita não ganhar a eleição, nós vamos ver também qual é a capacidade de sustentação de um governo da esquerda que acabou de sofrer um golpe, né, no poder político do país. Então, o caso boliviano deve ser acompanhado de perto, né, e analisado por todos aqueles que têm interesse na luta contra o golpe. Uma coisa muito interessante sobre os casos latino-americanos é que nós não vemos no jornal, na imprensa da esquerda, nas suas colocações públicas, em geral, nenhuma referência a esses acontecimentos. É como se eles não tivessem nenhuma importância. Isso daí também é sintoma do fato de que, na realidade, a convicção da maior parte da esquerda brasileira de que nós estamos em meio a um golpe de Estado e que esse golpe de Estado necessita ser enfrentado com uma política definida e clara de luta contra o golpe de Estado, essa convicção é muito fraca, né? Por isso nós estamos atravessando essa situação. Bom, antes de concluir, queria fazer algumas observações sobre outros problemas internacionais, breves observações, mas importantes. Queria chamar a atenção para a turnê, né,
do secretário de Estado Mike Pompeo, dos Estados Unidos, pela América Latina. Tá? Inclusive, ele fez uma escolha de países que é muito interessante. O roteiro dele é visitar a Colômbia. Colômbia é um país onde existe uma ditadura terrorista contra a população, totalmente organizada pelo imperialismo norte-americano. Vai visitar o Brasil e, vejam só, não vai ser no Rio Grande do Sul, mas no extremo oposto do país. Ele vai estar em Roraima, na fronteira com a Venezuela, para aí, né, fazer uma campanha política em favor segundo ele, do povo venezuelano, quer dizer, em favor da invasão da Venezuela. Vai estar na Guiana e no Suriname, países, um desses países é fronteiriço com a Venezuela, quer dizer, o roteiro dele é um roteiro muito bem estabelecido no sentido de cercar a Venezuela, né? É uma turnê em favor da invasão imperialista da Venezuela. É preciso deixar isso claro, é preciso denunciar essa posição de maneira sistemática. Um outro caso, né, muito interessante, é o caso nós estamos aí às vésperas do referendo constitucional italiano. Uma parte da Itália, uma parte dos partidos italianos, ultra-demagogos, né? Nesse caso, impulsionada pelo Partido Cinco Estrelas, que é um partido cujo tema político em geral é a luta contra a corrupção, é uma coisa assim, uma demagogia direitista, né? Critica os governos, que logicamente ninguém defende, os governos italianos, a política neoliberal, mas no final das contas não tem nada a apresentar. Apresentaram a proposta de redução do número de cadeiras do parlamento boliviano, em nome do quê? Da economia de gastos, que é uma proposta mais do que demagógica, né? Serve para dizer para um setor da população, olha aí, nós estamos mudando o país, estamos diminuindo, né, o gasto dos políticos e tudo mais, a corrupção, essa coisa toda. Na realidade, o que eles estão fazendo é estreitar o regime político italiano. Quanto menor o número de deputados, logicamente, menor a representação popular. Quanto menor a representação popular, mais fácil dessa representação popular ser controlada pelos grandes capitalistas, né? Para você poder efetivamente ter uma representação popular democrática, você não deveria diminuir o número de parlamentares, você deveria aumentar o número de parlamentares. Uma coisa interessante é que esse número de parlamentares ele se mantém praticamente o mesmo há séculos, né? Não leva em consideração o extraordinário crescimento da população nem nada. Nesse sentido, os parlamentos em si já são organizações bastante antidemocráticas. Veja-se que no Brasil nós temos cerca de 500 parlamentares para 200 milhões de habitantes. É uma representação muito restrita. É uma representação que dificulta que um cidadão comum, por exemplo, chegue ao parlamento. Dificulta que partidos que não tenham um financiamento extraordinariamente grande cheguem ao parlamento. Quer dizer, você só consegue chegar ao parlamento se você tiver aí um financiamento da burguesia. Vamos esperar para ver o resultado do referendo boliviano. Italiano. Uma última questão que eu queria levantar é chamar a atenção de todos que se interessam tanto pela situação política internacional como por essa questão do golpe de Estado, para que assistam o programa da Causa Operária TV, que é uma entrevista com o ex-presidente de Honduras, Manuel Zelaya, né? Manuel Zelaya era um latifundiário e um homem da direita boliviana que foi eleito, que passou a adotar medidas de características nacionalistas, e quando ele tentou realizar um referendo
sobre a Constituição, ele foi derrubado por um golpe militar. Foi o primeiro golpe de Estado promovido pelo imperialismo na América Latina, né? Na época, nós apontamos o golpe de Estado em Honduras como sendo o início de uma sequência de golpes de Estado, ou seja, que havia, né, claramente uma mudança na política do imperialismo em relação ao cenário internacional, né? Que o imperialismo havia passado da política de governos pretensamente democráticos para uma política de golpe de Estado. Esse prognóstico se confirmou, né? E nós vimos uma sequência enorme de golpes de Estado na América Latina, todos eles organizados pelo imperialismo. O golpe em Honduras, ele foi o freio que o imperialismo puxou diante do crescimento dos governos nacionalistas, que era cada vez maior. E esse freio não foi simplesmente para parar, foi também para andar para trás, para dar marcha ré. O ex-presidente de Honduras, a entrevista dele é muito interessante, queria destacar aqui duas colocações dele que são que chamam muito a atenção. A primeira delas é que não é possível reverter o quadro através de eleições. Veja que essa opinião que nós apresentamos aqui não é só nossa. Ela é também de um ex-presidente da República de Honduras, um dos primeiros a levar o golpe. Ele mostra que em Honduras não há uma situação democrática. As Forças Armadas dominam o regime político, há muita perseguição aos opositores e tudo mais. Em segundo lugar, o ex-presidente hondurenho destaca o fato de que tudo isso daí, né, é uma obra do imperialismo norte-americano. É uma investida do imperialismo, não apenas contra o seu país, Honduras, mas contra todos os países da América Latina em função de necessidades econômicas e políticas. Então, não deixem de assistir, é um testemunho importante e que permite compreender essa situação, né? Porque compreender a situação é fundamental, na medida em que a maior parte da esquerda procura fazer com que ninguém consiga entender nada do que está acontecendo. Henrique. Bom, vamos lá, companheiros. Começando antes da gente abrir para as perguntas, eu queria novamente mostrar o novíssimo produto da loja do PCO, lojadopco.com. Aqui está o cartaz em homenagem aos 80 anos do assassinato do revolucionário russo Leon Trotsky, dirigente da Revolução Russa ao lado de Lenin, e o grande marxista que levou adiante as ideias aí do leninismo, do marxismo, né, após a tomada pela burocracia, né, no regime soviético. Então, esse cartaz você pode adquirir na loja do PCO.com. O cartaz está fresquinho, acabou de sair do forno, novíssimo. Você pode adquirir na loja do PCO.com ou também entrando em contato com a gente. Mande também, se você tiver interesse, manda agora já aí no nosso chat da Análise Internacional, que a gente manda um telefone para você já encomendar o seu cartaz, o seu pôster do Leon Trotsky. Além desse pôster, vai haver também uma série de produtos com essa imagem, com outras imagens, com frases do Trotsky também em homenagem aos 80 anos do assassinato dele. Canecas, camisetas, né? Só para mostrar um produto que não é dessa linha, mas produtos da loja do PCO, também tem o bottom aqui, ó, do Trotsky, né? Chaveiros, tudo isso você encontra em loja do PCO.com. Bom, agradecer aqui ao superchat do Sou Eu, que contribuiu com a gente, e fazer a primeira pergunta do Vitor Lara. Gostaria que você comentasse a nova ofensiva imperialista em defesa, entre aspas, do meio ambiente no Brasil. Ele falou que fez a pergunta ontem no DCM, mas aí você acabou não participando. Não, essa questão do meio ambiente é um cavalo de batalha do imperialismo, não há dúvida nenhuma. Não há organizações, né, independentes do imperialismo na luta pelo meio ambiente. Para que essas organizações existissem, seria necessário que elas fossem ligadas
ao movimento operário, né? E o movimento operário hoje está muito debilitado e muito confuso, né? Sem dúvida nenhuma que todo esse debate é um debate que é conduzido pelo imperialismo, como todas as outras questões, né, que não surgem e não estejam ligadas diretamente à classe operária. Próxima pergunta é do Laguna Sunrise. O PCO vê a sobrevida de anos e anos para a ilusão das massas latino-americanas nas eleições por conta da política equivocada de suas direções? Não, sobrevida de anos e anos não é o caso. Eu não entendi se ele está falando do futuro ou do passado, no caso. Dessa sobrevida, né? Mas, de qualquer maneira, o raciocínio vale para ambos os períodos de tempo. No passado, durante a ditadura, as eleições deram uma sobrevida à ditadura. Não há dúvida nenhuma disso. A oposição conseguiu, naquele momento, né? E é natural que ela conseguisse. As eleições despertam grande ilusão e tudo mais. Atrelar todo o movimento de luta contra a ditadura às eleições. À medida em que as eleições não resolviam nada, que os movimentos começaram a adquirir um outro caráter. Mobilizações estudantis, greves e tudo mais. Bom, estabelecido o regime pseudo-constitucional, a partir de 1985, 88, as eleições dominaram o panorama, né? A burguesia conseguiu impor todos os seus objetivos por via das eleições. Nós temos que entender que o retrocesso econômico do país e da situação dos trabalhadores de 1985 até hoje é extraordinariamente grande, né? O empobrecimento da população, a devastação em todo o setor industrial do país, o aprofundamento da dominação imperialista sobre várias áreas econômicas e tudo mais é muito grande. E a par com isso, né, nós tivemos aí a liquidação da CLT. Né, uma liquidação gradual, mas que foi sendo estabelecida aí muito decididamente pelo imperialismo. Os próprios governos do PT não conseguiram conter nenhuma dessas duas tendências, embora a política do PT foi uma política moderadamente nacionalista em relação a alguns aspectos da economia nacional. Em relação aos trabalhadores, nem tanto. O PT procurou beneficiar o setor mais pobre da população, que estava numa situação insustentável, né? Com programas como Bolsa Família, por exemplo. Então, na realidade, as eleições elas serviram para manter, né, as massas, a esquerda, completamente adaptadas e integradas ao regime político burguês. Nesse momento aqui, a coisa toda está vindo abaixo, né? Com o golpe de 2016, a burguesia, na realidade, ela desfez o pacto que havia, né? Onde ela fazia pequeniníssimas concessões às massas, em troca de uma devastação muito grande da situação dessas mesmas massas, né? Nós ingressamos num período em que as eleições agora elas mantêm essa mesma situação de ilusão, só que voltada para o nada. Elas estão, na realidade, servindo como um mecanismo de organização do aprofundamento do golpe de Estado, como nós estamos vendo. Então, há uma mudança também no caráter das eleições. Se antes era para manter as massas atreladas a um regime pseudo-democrático, agora ela vai levando as massas e a esquerda para um regime de tipo ditatorial. E isso daí, não só no Brasil, mas no mundo todo. Próxima pergunta é do Vinícius.
Ele pergunta o seguinte: a derrota eleitoral dos sandinistas na Nicarágua em 1990 se relaciona com as capitulações eleitorais atualmente? Bom, a dos sandinistas é mais grave, né? É um acontecimento histórico bem mais profundo e mais grave. Porque a revolução popular da classe operária, dos camponeses nicaragüenses, ela tinha sido vitoriosa. Quer dizer, houve um momento em que o governo sandinista não tinha dentro do país nenhum tipo de oposição. O imperialismo pressionava de fora. E o governo sandinista tomou a decisão de não acabar com a burguesia na Nicarágua, diante da pressão do imperialismo. Isso daí fez com que tudo retrocedesse. E a revolução acabasse sendo derrotada, né? A Nicarágua hoje está numa situação, voltou, né, à situação que ela estava, que ela sempre esteve, ou seja, né, de país da América Central, que é uma verdadeira colônia, assim como Honduras, Guatemala, etc. e tal, são países completamente dominados pelo imperialismo. Agora tem um governo sandinista na Nicarágua, que não tem nada a ver com o movimento revolucionário anterior, aquele movimento foi extinto, né? Mas é um governo aí que opõe alguma resistência ao imperialismo. E o imperialismo trabalha para derrubar esse governo de qualquer maneira. Bom, queria dizer que já tem uns companheiros aqui no chat pedindo o cartaz. A produção vai colocar o telefone para vocês entrarem em contato e adquirir o cartaz aqui do Trotsky. Vou mostrar novamente, o pessoal que por acaso entrou agora na chamada, né? Que está em homenagem aos 80 anos do assassinato do Leon Trotsky. Então o pessoal da produção vai colocar o telefone e vocês entrem em contato com a gente. Se também para o pessoal que assistir depois, eventualmente não ter contato com o telefone, o pessoal que vai assistir pela TV 247, entre em lojadopco.com e adquira também o cartaz e outros materiais. E nós vamos providenciar também para colocar o telefone lá na transmissão da TV 247. A pergunta do Cabra é a seguinte: Rui, o primeiro golpe não seria no Haiti em 2004? Não, porque o golpe de Honduras, né, o que aconteceu? Aquele momento, é preciso analisar bem o momento. Naquele momento, o que nós tínhamos lá era um crescimento eleitoral em todo o continente dos governos de tipo nacionalista, estilo Lula, estilo Rafael Correia, Evo Morales, etc. e tal. Nem tão radicais, né, quanto os do Evo Morales e da Venezuela, mas havia uma tendência muito forte. Não apenas isso, né? O PT ele tratou, por uma série de motivos, de apoiar o surgimento e a vitória desses governos. Por exemplo, o PT teve uma interferência direta na eleição peruana, do governo nacionalista, de um militar peruano, e teve uma influência direta na eleição de El Salvador, né? Quando apareceu em Honduras, aquilo marcava uma onda ascendente do nacionalismo burguês, né? Uma onda ascendente que a burguesia olhou e falou: não podemos permitir, e nós temos todas as condições de jogar para baixo isso daí. Então, o golpe em Honduras significou um ponto de inflexão da política do imperialismo, né? Veja-se que o Lula procurou intervir diretamente na questão do golpe. O Zelaya ficou na embaixada brasileira, o Lula procurou tirar o homem de Honduras, essa coisa toda. Bom, a partir daí a situação a partir daí que a situação começa a mudar. Na sequência veio o golpe no Paraguai, né, que confirma isso,
E aos poucos vai se formando toda essa onda golpista. É uma questão de análise mais específica. Muitas vezes a gente perde a noção porque nós não estamos analisando especificamente o movimento, né? Existe um movimento ascendente e um movimento descendente. Então, se você está acompanhando, nós estávamos acompanhando naquela época, analisamos muito o golpe de Honduras, você vê que aquele golpe marca um movimento de subida antes e um movimento descendente. Ao mesmo tempo, também, é nesse momento, ou um pouco antes disso, que começa uma pressão enorme golpista na Venezuela, né? Depois vem a sequência de golpes de Estado. O Haiti já é um país menos, nesse sentido, menos significativo, né? Desse ponto de vista. Menos característico e tudo mais. Próxima pergunta é do companheiro Rudiger Vogler. Rui, ter uma pequena burguesia em menor quantidade em um país faz uma classe operária mais consciente e menos confusa? Como é que é? Ter uma pequena burguesia, o quê? Ter uma pequena burguesia em menor quantidade em um determinado país faz uma classe operária mais consciente e menos confusa? Bom, logicamente que a pequena burguesia ela é uma espécie de amortecedor da luta da classe operária. É por meio da pequena burguesia que a burguesia controla a classe operária. Pode acontecer em alguns países que você tenha uma classe operária relativamente importante e a essa classe operária, por uma série de peculiaridades, não corresponda a uma pequena burguesia igualmente significativa. Um caso é a Bolívia dos tempos anteriores, né, da época da mineração. Você tinha uma classe média na Bolívia, lógico, sempre existe, mas a classe média ela não tinha uma correspondência com o poder organizado da classe operária mineira. A classe operária era muito poderosa em relação à própria burguesia boliviana e em relação à pequena burguesia também da Bolívia. Então ela tinha uma tendência à radicalização maior. E essa tendência à radicalização é a base para o desenvolvimento, né, da luta política, é a base para o desenvolvimento de uma organização de tipo revolucionário. A pequena burguesia, o que acontece é o seguinte: se a classe operária ela tiver um movimento importante de radicalização revolucionária, ela faz com que a pequena burguesia se rompa enquanto classe em vários pedaços, né? E dependendo das tendências internas do país, um setor da pequena burguesia intelectualmente importante pode aderir à classe operária, né? Em situações como essa que nós vemos, por exemplo, no Brasil, o que nós temos é o processo político oposto. O que nós vemos é uma pequena burguesia tentando controlar a classe operária, tentando nem tanto controlar, porque ela não tem essa capacidade de controle, mas ser a expressão política da classe operária. Então nós temos uma esquerda muito pequeno burguesa, né, que procura se apresentar como sendo o representante da classe operária no Brasil. Mas a gente olha e vê que são partidos muito pequeno-burgueses. Veja-se o PSOL é um partido muito pequeno-burguês, uma parte expressiva do PT também é pequeno-burguesa e tudo mais, né? Próxima pergunta é do companheiro Isaías B. Ribeiro. Ele pergunta: como Cuba consegue se sustentar com tanta com tanta ofensiva dos Estados Unidos contra ela? Tomou um probleminha na conexão?
Ok. Rui, a pergunta do Isaías é a seguinte: como Cuba consegue se sustentar com tanta ofensiva dos Estados Unidos contra ela? Bom, Cuba consegue se sustentar porque, apesar das dificuldades extraordinárias que o regime político cubano enfrentou, ele mantém o apoio da classe operária cubana, do povo cubano de um modo geral. E é relativamente fácil de perceber o porquê disso daí, né? Um fator que muita gente destaca é que em Cuba há uma enorme população negra. E que essa população negra não quer de forma nenhuma a volta do capitalismo, porque o racismo em Cuba era muito intenso. Em segundo lugar, os programas. Cuba mantém os seus programas sociais, apesar de todas as dificuldades. O gasto estatal cubano com a situação social da população é um gasto muito grande. Se não me engano, chega a quase 60% de todo o orçamento estatal, né? Veja-se a diferença do que acontece em Cuba com o que acontece, por exemplo, no Brasil. Apesar das dificuldades econômicas, o regime está estruturado de tal maneira que ele mantém o apoio da população. Logicamente que há insatisfação em todos os regimes, nem poderia deixar de haver, porque o regime cubano tem muitas limitações, mas uma parte expressiva da população dá apoio a isso daí e compreende que a mudança desse status seria extremamente prejudicial. Também nós temos um terceiro fator que eu considero importante, que é o seguinte, que é o caráter relativamente, como é que se diz? Relativamente barato, digamos assim, da burocracia estatal cubana. Um dos fatores que levaram à crise em todos os países do leste europeu e a União Soviética é que a burocracia desses países era uma burocracia extraordinariamente privilegiada. O país tinha mais recursos e tudo mais, e isso daí levou a uma deformação profunda, né? A burocracia, desde o primeiro momento na União Soviética, lutou por privilégios. E chegou num ponto em que esses privilégios eram extraordinariamente grandes, né? Por exemplo, o Brezhnev, secretário-geral do Partido Comunista, ele tinha uma coleção de carros antigos. Uma coisa um pouco estranha para um funcionário público, né? Mas não é só isso, tinha muitos privilégios. E quanto mais privilégio a burocracia usurpasse, né, isso daí pesava muito. A burocracia tinha um custo social muito grande na União Soviética e nos outros países. E em Cuba não chega nem nada perto disso daí. Primeiro eu queria reforçar aqui, para você adquirir o cartaz, a produção colocou aqui o telefone, o cartaz o pôster do Trotsky, né? Entre em contato no seguinte WhatsApp, 011 95032 3080. Repetindo, 011 95032 011 95032 3080. Aí você adquire o pôster aqui em homenagem aos 80 anos do assassinato do Leon Trotsky. Aqui está, esse belíssimo pôster para você pendurar aí na sua casa. Bom, próxima pergunta do Laguna Sunrise. Qual a política do PCO em relação a uma eventual convocação das Forças Armadas brasileiras para invadir a Venezuela? Resposta popular? É isso? Qual a política do PCO? Bom, nós temos feito campanha contra essa invasão de maneira intensa, né? Pelo que eu saiba, nós somos o único partido que faz essa campanha. Nós temos falado e procurado preparar o espírito em geral das pessoas para responder com grandes manifestações de rua a uma invasão da Venezuela.
que eu acho que é o que deveria acontecer, né? Deveria haver manifestações muito grandes. Agora, logicamente que isso aí vai depender da situação política e vai depender do conjunto das organizações de massa e tal, que nesse período aqui se revelaram muito mais um obstáculo do que um fator de mobilização. Beleza, companheiros. Também eu queria mostrar aqui que no jornal Causa Operária nós temos eu mostrei aqui no início do programa, Unir a Esquerda por Lula Presidente, e também nós temos o nosso caderno, o segundo caderno. No segundo caderno nós temos cultura, história, teoria, e também nós temos sobre a situação internacional aqui, né? E essas matérias, né, da situação internacional são baseadas nas discussões da análise internacional. Então, fiquem ligados aí. Adquira o jornal Causa Operária também. Você pode adquirir nesse mesmo contato que eu mandei sobre a questão aí, para você adquirir o pôster do Trotsky. Então, adquira o jornal Causa Operária também com os militantes, com os simpatizantes do PCO, vendendo aí o jornal nas manifestações, nas ruas. Bom, tem um comentário, Rui, da Elizabeth Novi, que diz o seguinte: os movimentos negros deveriam refletir. O capitalismo é racista. Vale a pena agregar-se na luta para combater o capitalismo, mirando-se no exemplo de Cuba. Bom, na realidade, né, isso aqui é tudo um debate. Eu vou procurar ser bem simples aqui na exposição por causa do tempo, né? O que acontece, isso daqui também é uma posição que a maior parte da esquerda que fala em racismo e tudo mais não entende. O racismo não é o racismo, digamos assim, é uma ideologia, tá? Que as pessoas usam, que tem como função social manter o negro, né, ou outra população, dependendo da situação, numa posição de submissão. Ele surge dessa posição de submissão. A maior parte das organizações que dizem que são antirracistas e tudo mais, elas têm uma posição totalmente absurda, que é o seguinte, que você teria que reeducar os racistas, ou todo mundo, a população toda, para que eles deixem de ser racistas. Isso aí, logicamente, que é uma bobagem, né? É uma bobagem tão grande quanto que você falar que a revolução vai surgir da educação de toda a população, inclusive da burguesia, para fazer a revolução. Não faz sentido nenhum. Sem falar que isso daí dá margem, como nós temos visto sistematicamente, a uns excessos de autoritarismo inacreditáveis, né? Porque querer forçar as pessoas a mudar de opinião é uma coisa profundamente autoritária. O problema da relação entre o racismo e o capitalismo é o seguinte: a opressão da população negra ou de qualquer população submetida, ela foi herdada pelo capitalismo de regimes anteriores, e o capitalismo mantém isso daí. Quer dizer, não é aquele racista individual que é o problema. O problema é um sistema político e econômico que mantém essa situação. Então, a grande questão é o seguinte, que é a questão que divide o movimento revolucionário do movimento reformista. É possível resolver isso daí através de reformas no capitalismo, através da reeducação forçada de elementos racistas e tudo mais? Nós dizemos que não, que isso daí é um beco sem saída, que a única maneira de resolver o problema é derrubar o sistema todo, que é o que, na verdade, garante isso daí. Né? O que garante é o sistema. O sistema capitalista, o Estado capitalista, o regime político burguês. Quer dizer, nesse sentido, né, embora a luta do negro e outras lutas
elas tenham um caráter específico, né? O fato é que elas só podem ser resolvidas por uma revolução proletária. O reformismo dentro do sistema capitalista não vai resolver. Então, quer dizer, nós vivemos numa época em que todos os problemas sociais, todas as grandes contradições sociais, elas convergem para uma luta contra o capitalismo. Isso é obrigatório, porque é uma luta contra o poder existente. E o poder existente ele é capitalista, ele é burguês. É o Estado capitalista, né? Isso daí faz parte do caráter revolucionário da época que nós vivemos. Da mesma maneira que na época da Revolução Burguesa, todas as insatisfações pessoais convergiam contra o regime, né, feudal, contra a monarquia absoluta, etc. e tal. Embora cada um tivesse a sua particularidade. No que diz respeito à luta contra o capitalismo, a força motriz dessa luta, a força dirigente, é a classe operária. Então, a aliança de todos esses movimentos com a classe operária é indispensável para resolver o problema, não só do negro, mas também da mulher, outros problemas sociais que existem aí, todos eles convergem, né? São lutas que convergem para uma luta pela destruição do capitalismo, pela derrubada do Estado burguês, pelo estabelecimento de um governo da classe operária, né? Esse é o único caminho, na realidade. Bom, queria fazer uma pergunta aqui do RW Cláudio, que tem bastante a ver, acho que também com o nosso programa do PCO. Esse risco de o povo ser convocado pelo exército para ajudar o imperialismo a invadir a Venezuela não é um bom motivo para toda a esquerda ser contra o serviço militar obrigatório? Qual é o motivo de setores da esquerda serem a favor do serviço militar obrigatório, uma vez que isso sempre foi uma espada de dois gumes? Não, o serviço militar obrigatório não vira nada. Quer dizer nada. Se você tem uma guerra, o exército convoca os reservistas. Qual que é o problema? Não tem, uma coisa não tem relação com a outra. Outra coisa, né, que é um outro debate, tem nada a ver com a Venezuela, é qual deve ser a posição de um partido operário revolucionário diante da questão do serviço militar. A nossa posição é que o Estado deveria, assim como ele dá educação pública, ele deveria dar um treinamento militar a toda a população. Essa é uma posição democrática, né? A outra posição é a posição pacifista, é a posição do não vamos armar o povo, vamos deixar só a polícia, a direita armada. É a contrapartida dessa posição aí. Quer dizer, não fornecer à população uma educação militar, que seria o serviço militar. Logicamente que nós também, ao mesmo tempo que nós defendemos isso, nós defendemos uma mudança geral da maneira como isso é feito. Nós defendemos que seja uma educação puramente militar, que não haja o sistema de humilhações que existe aí, que é um treinamento para pessoas abaixar a cabeça e tudo mais. Que isso daí seja por um período mais limitado, não precisaria ser de um ano, que seja feito próximo onde a pessoa mora e assim por diante. Uma série de mudanças, né? Mas nós consideramos que a educação da população para o uso de armas é uma questão democrática fundamental. Nisso daqui, nós estamos em oposição a toda a esquerda, praticamente, que é pacifista. Bom, nosso tempo está esgotando, eu vou fazer a última pergunta do João Pedro. Rui, o nacionalismo burguês de Evo é o mesmo de Lula? É o mesmo, mas desenvolvido sob condições políticas diferentes.
Na Bolívia houve uma espécie de uma revolução popular, né? Uma revolução que não foi vitoriosa como revolução popular, terminou num governo eleito do Evo Morales, que está de acordo com o nível de organização, o nível de evolução da classe operária boliviana. No Brasil não houve isso, embora as contradições sociais brasileiras sejam muito intensas, né? Apesar de não ter tido isso, né, o Lula chegou ao governo também, que mostra, é um sinal, é um indício, um índice do nível de radicalização. Mas, basicamente, todos eles são o mesmo movimento, né, com peculiaridades. Por exemplo, na Argentina, o movimento nacionalista ele é muito mais ligado à burguesia argentina do que o movimento nacionalista brasileiro, mas ligado no seguinte sentido, ligado profundamente. Todos os governos nacionalistas se ligaram à burguesia, né, não há dúvida nenhuma, todos eles. Mas alguns têm uma ligação mais profunda com a burguesia, outros menos profunda, e assim por diante. Há muitas peculiaridades e tem a ver tanto com a estrutura política do país, a estrutura de classes do país, como com o desenvolvimento da situação política, né? Venezuela e Bolívia, nós tivemos situações mais revolucionárias. Na Argentina também a situação foi muito mais revolucionária do que no Brasil, né? Mas esses governos todos têm as mesmas características, apenas que colocados sob condições diversas. Bom, companheiros, a gente vai encerrando. Estou aqui. Eu queria agradecer os companheiros que nos assistiram, os companheiros que vão nos assistir também no vídeo. É bom lembrar, terminando aqui nossa transmissão ao vivo, o vídeo estará no nosso acervo da Causa Operária TV. E também agradecer os que vão nos assistir na transmissão pela TV 247. Queria agradecer, dizer que sexta-feira que vem, ao vivo, às 14 horas, a gente estará de volta em mais uma análise internacional. Amanhã, no sábado, às 11h30 da manhã, a gente está aqui de novo com a análise política da semana. Então, fiquem ligados, já reserve aí espaço na sua agenda para assistir amanhã ao vivo a análise política da semana, às 11h30 da manhã, com o companheiro Rui Costa Pimenta. Fiquem ligados na nossa programação, contribua com a gente, compartilhe a Causa Operária TV 24 horas no ar. Muito obrigado, muito boa tarde. E sexta-feira que vem, às 14 horas, tem mais análise internacional. Até mais.